E aí, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver então a parte 3. Vamos ver a parte 3 então, né? De como iniciar. Tá aqui, ó. Como iniciar aula de educação artística, artes, parte 3, né? Então vamos ver, e nessa parte 3 nós vamos ver aqui a respeito que fala de artes em equivalência com a geometria. Então tá aqui, ó. Artes em equivalência com a geometria. Então, para poder falar a respeito dessa parte 3, né, a gente tem que falar, botar um aspecto histórico, né, que é o seguinte, né, na primeira metade dos anos 80, né, artes e desenho eram disciplinas distintas, separadas. Na segunda metade dos anos 80, em algumas escolas, né, deixando bem claro, em algumas escolas que o professor pode falar isso, né, falar isso com os alunos, né, até os alunos para alunos de terceiro ano do ensino médio, até mesmo na universidade, né, quando o aluno entra lá no primeiro período, que na segunda metade dos anos 80, quando artes e desenho se fundiram, né? E hoje, quando você diz que está estudando artes, né? E também naquela época, na segunda metade dos anos 80, artes é estudar geometria, tá? Então, o que acontece? É, vamos dizer que naquela época a geometria vamos dizer assim, a geometria, né, ela era tratada como uma disciplina desvinculada da matemática. Quando você estava estudando artes, né, você estava estudando geometria desvinculada da matemática, né? Então, de qualquer forma, para se aprender artes, né, as noções básicas de geometria são essenciais quando você vai estudar arte, né? Então, o que acontece? A justificativa é que nas aulas de arte, tá, utilizam-se réguas, compasso, esquadros e transferidor, tá? Então, quando você vê aqui, tá aqui, ó. Quando você vê aqui, pegando aqui essa parte que eu falei, né, das noções de ponto, reto e plano, tá aqui, ó. Quando você vê isso aqui, ó, que o professor de artes, né, ele pode mostrar em sala de aula, apresentar para os alunos como uma introdução, né, motivacional, tá aqui. Aí tá esse desenho aqui, ó, que aqui você vê, ó, tá aqui, ó, você vê aqui que mostra, aqui, ó, você vê aqui, né? Aí que fala assim, né? Que fala assim, ó, como eram representados primitivamente o ponto, a reta e o plano. Tá aqui, ó, que mostra aqui, ó. Aí tá mostrando essas ilustrações aqui, né? Aqui, ó. Essas gravuras aqui, que mostra, né, um aqui fazendo um ponto, né, utilizando aqui uma estátua, né, que ele simplesmente ele finca ali na terra, pronto, só faz isso aqui já está representando o ponto. Na outra ele pega, ó, já duas pessoas, né, essa gravura aqui do meio, ó, que você vê, ó, tá lá. Aí mostra, né, duas pessoas, aí um estaca, outro segurando a estaca, aí coloca, amarra uma corda, né, de uma estaca a outra. Aí tá representando aqui a reta, né? E daqui a pouco ele pega mais, ó, ele pega mais três, duas, aí já tem três pessoas, né? Aí dispõe de uma certa forma, né? Que vê aqui na figura, tá aqui, ó. Que se vê aqui na figura, tá aqui. Aí tá mostrando já noções de plano. Olha só que interessante, né? Quando se fala isso, né? Aí o aluno já falando isso para o aluno no primeiro dia de aula, no primeiro dia do ano letivo, ele já fica com essa noção na cabeça, tá? Então, ele já tem essa noção na cabeça, né? Então, o que acontece? Você vê que aí você tem na parte de a justificativa, né? Que é nas aulas de artes, né? Que você utiliza régua, compasso, transferidor, né? E esquadros, né? Então, o objetivo principal é isso, né? Que quando você está estudando todas essas noções, né? Geométricas, né? Que é no estudo de arte, né? Na disciplina de arte, é porque isso contribui para facilitar o seu aprendizado. Aí, quando você vai assistir a disciplina a aula de uma outra disciplina, o que vai acontecer? Você vai aprender de uma maneira mais rápida, né? E quando eu falei na parte 2 também, quando você associa arte com educação física, quando você está desenvolvendo, né, o seu corpo, né, de você se exercitando, fazendo uma atividade esportiva, isso contribui muito para o rendimento dos estudos, né? E a arte está junto nisso, né? Junto com a educação física, tá? Na interdisciplinaridade que eu falei na parte 2, tá? Então, o que acontece? Então você vê, vamos ver agora na parte assim que se você for associar o estudo de arte, né, fazer uma ponta, né, com a biologia, fazer uma interdisciplinaridade com a biologia, o que acontece, né? A gente vê assim, como o nosso cérebro, né, como o nosso cérebro é dividido em duas partes, né, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, né? Tá cá, hemisfério esquerdo e o direito. Então o que acontece, né? Então você vê que estudar arte, né, faz o lado direito do cérebro se desenvolver, né?
evoluir. Mas como assim? Quer dizer, aí quando a gente estuda lá na biologia, aí o professor de artes ele pode, né, fazer exercendo, né, um pouquinho de professor de biologia, vamos dizer assim. Por exemplo, se fosse assim querer perguntar para a turma, um professor de artes, ele pode perguntar, mas o que que tem o lado direito do cérebro, né? Quais são, assim, em termos de características do lado direito do cérebro, né? Então você vê que o lado direito do cérebro, né? Aí o professor de artes pode falar assim para a turma, né? Turma, assim, vocês veem que o lado direito do cérebro, né? Ele é considerado artístico, tá? É onde no lado direito do cérebro a gente desenvolve esse dom artístico, né? Então, que é relacionado com o quê, né? Quando a gente fala que a gente tem dom artístico, todo mundo tem dom artístico. Todo mundo tem dom artístico, independente se você sabe desenhar ou não, independente se você é um profissional de pintura ou não é, né? Temos esse lado artístico, né? Que a natureza já atribui para a gente no nosso lado direito do cérebro, né? O que que acontece? Porque ele é relacionado com a observação, é relacionado com a interpretação do mundo ao nosso redor. Então, para você ver, se a gente olhar aqui novamente, né, a figura aqui, ó, se a gente for olhar a figura, que o professor ele pode falar isso em sala de aula, tá aqui, ó. Se for mostrar aqui, o que que acontece? Se foi desenvolvido, ó, tá aqui, esse aspecto histórico aqui, né, que foi feito, representado naquela época primitiva. Então, o que que acontece? Você vê que isso são coisas que aconteceram no século 5, vamos dizer aqui, antes de Cristo. Olha só como é, né? E aqui fala a respeito, né, que então quando os primeiros homens primitivos aqui, né, desenvolveram a noção de ponto reto e plano. Então vamos dizer assim, você pergunta, será que eles tinham o lado direito do cérebro mais desenvolvido? Aí vamos dizer assim, não se sabe a respeito, mas você acaba fazendo deduções. Pode ser que eles tinham naquela época um lado direito do cérebro mais desenvolvido que deu o dom artístico para eles, né? Que descobriram, que desenvolveram a noção de ponto, reto e plano, e que hoje, graças a esses conceitos básicos, né, hoje você consegue construir uma casa, você consegue construir uma escola, você consegue construir qualquer coisa, um objeto, tudo é devido às noções essenciais. É por isso que eu falo que a gente vê artes o tempo todo. Quando você vai ver uma construção civil, quando você passa na rua, vê uma obra, tem artes ali. Ali é artes, porque artes é vinculada à geometria, né? Tem as medidas que, né? Tudo assim é calculado, tudo é medido, né? Então você vê artes o tempo todo, 24 horas, tá? Diariamente, 24 horas. Agora, enquanto o lado esquerdo, né, ele tende a ser o que? O lado esquerdo do cérebro, né? Então, o lado esquerdo do cérebro, né, ele tende a ser, vamos dizer, a moradia da lógica e da racionalidade. É onde você desenvolve o raciocínio, né? Foi no caso que eu falei aqui dos homens primitivos, né, que mostrando aqui a respeito do ponto e reto e plano. Tá lá, eles estavam fazendo ali. É o que você vê ali na imagem, né? Mas aí você faz o questionamento, você questiona, você faz a reflexão. Aí é que entra o campo filosófico, né? O campo do raciocínio, né? Que você faz que você pode usar o raciocínio, né? Você pode usar as deduções, né? Que fala que será que eles tinham um lado do jeito do cérebro desenvolvido? Isso aí já é uma coisa que você questiona. Isso aqui é muito interessante, entendeu? Então o que que acontece? Enquanto o lado esquerdo do cérebro, né, o lado esquerdo do cérebro, né, ele tem a ver com a parte de raciocínio, né, de lógica e de racionalidade, o lado direito do cérebro, né, ele é a fonte da intuição e da criatividade, tá? É você ter aquela coisa sempre de você ter a criatividade, né? Então, vamos dizer assim, se a gente fala assim, se você é do tipo sensível e artístico, né, então você usa mais o lado direito do cérebro, tá? Então você vê que o lado esquerdo, né, ele é o lado da intelectualidade, tá? Então você vê que o professor de arte, né, então ele pode fazer uma pequena interdisciplinaridade com a biologia, tá? E dizer que quem utiliza mais o lado esquerdo do cérebro, vamos dizer, ele tende a se dar melhor com números, né, com raciocínio lógico, né, e contas de uma maneira geral, né? Então são pessoas um pouco mais racionais, né? E tem aquele vamos dizer assim, com um potencial de facilidade, né, na resolução de problemas, né? Então você vê que é o lado do cérebro que a maioria usa, que é o lado esquerdo, tá? Então
Mas aí vem uma outra questão que a gente pode fazer assim, né? Quando se dá uma aula assim de arte, na aula de arte você pode debater esse tipo de assuntos envolvendo essa coisa do lado esquerdo e do lado direito do cérebro, tá? Então, você vê. Agora, se a gente fosse perguntar assim, se a gente fosse fazer a pergunta assim, como usar, né, os dois lados do cérebro ao mesmo tempo? Olha só essa questão, né? Dá para usar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, né? Então, a pergunta: como estimular os dois lados do cérebro? Como é que pode fazer isso, né? Então você vê que existem exercícios, né, e brincadeiras que já conhecemos como palavras cruzadas, né, xadrez, né, que possui um papel muito importante para o cérebro também, né. Outra, leitura e escrita, né, diárias, né, são exercícios também fundamentais para o processo de criatividade. Então, quando você desenvolve tanto a parte assim de leitura, quando você usa também a escrita, e você também realiza também atividade física, né? Como você também realiza também palavras cruzadas, né? Foi novamente cientificamente comprovado que quando se faz muito palavras cruzadas, você desenvolve muito o lado esquerdo do cérebro, você desenvolve muito a intelectualidade, que isso ajuda bastante, que quando você usa muito o lado esquerdo do cérebro para você ler bastante, para você escrever, né? O que acontece? Isso vai ajudar a você ser mais criativo, vai ajudar você a ter um rendimento muito maior e você passa a exercer a sua criatividade, tá? Então, é aí que você consegue já desenvolver o lado direito do cérebro, tá? Então, é assim, quando você você consegue ter o hábito, né? Desenvolver o hábito de trabalhar com os dois lados do cérebro, o que acontece, né? Quando você faz isso, né, o processo de aprendizagem ele não fica todo prejudicado, né? Então é por isso que quando se está na escola, né, que o professor de arte pode falar isso, quando se está na escola, então é por isso que você faz atividade física, né, que você faz tanto não só a atividade intelectual, né, na parte de leitura, né, de escrita, né, e você também desenvolver, né, o lado criativo, né, o lado sensível, você está contribuindo para que os seus dois lados do cérebro trabalhem ao mesmo tempo. E com isso facilita o aprendizado. Facilita o aprendizado até quando você termina toda a sua vida escolar, né? Transforme os estudantes, né? Que vão conseguir utilizar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, tá certo? Então, pessoal, mais uma vez um abraço e até lá.